Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes nessa comissão mista, nós estamos já, servidores do IBRAM aqui presentes, representantes do corpo técnico, do governo, da Secretaria Institucional, do governo federal. Nós estamos há mais de 2 semanas tentando encontrar um texto que pudesse significar algum avanço no sentido da política de fortalecimento dos museus brasileiros. O texto da medida provisória não é, na nossa compreensão, o que mais indica um caminho. Por quê? Porque cria uma agência chamada de Brasileira de Museus para substituir, na prática, o Instituto Brasileiro de Museus, que foi constituído como resultante de um processo de mobilização e de debate de uma política pública para os museus no Brasil. Há 10 anos atrás, com um corpo de funcionários constituído via concurso público, com um desempenho competente das suas funções e que não tem nenhuma relação direta, digamos assim, com o ocorrido, o desastre acontecido com o Museu Nacional. E tem como resposta do governo federal uma posição àquela tragédia, uma posição de extinguir o IBRAM e, em seu lugar, criar uma agência brasileira de museus, cujo único mérito, na minha modesta concepção, seria o de encontrar um caminho para que os recursos dos museus, de financiamento, de manutenção e de desenvolvimento dos museus, não ficasse submetido ao Tesouro Nacional e, portanto, aos limites dos gastos da medida daquilo que hoje é constitucional, que é o limite de gastos. Então, por isso, nós levamos tanto tempo debatendo de que maneira nós poderíamos, sem extinguir o IBRAM, que para nós é um ponto fundamental de discordância, nós não concordamos e não vamos apresentar um relatório com a extinção do IBRAM, mas que, ao mesmo tempo, pudesse servir ao IBRAM e servir a uma política de fortalecimento dos museus nacionais, no sentido de buscar caminhos para o seu financiamento e o impedimento do seu contingenciamento de recursos. Bom, depois de longo debate, envolvendo, inclusive, outras organizações que participaram das audiências públicas, mas após as audiências públicas, onde nós tentamos construir um cenário de criação de uma agência brasileira muito mais leve, com funções complementares à do IBRAM, negociada com o governo, com a aceitação do IBRAM, nós verificamos que esse caminho não estava rendendo frutos. Não conseguíamos uma modelagem que servisse a esses 2 objetivos, inclusive, em determinado momento, com a recusa também do governo, que considerou que, sem a Agência Brasileira de Museus, eles não tinham o que negociar. A última conversa foi uma proposta que foi daqui para o ministro da Cultura, para que ele pudesse analisar o limite de uma agência leve com esses objetivos, mas que até então não encontrou retorno, não recebemos sequer resposta. Então, com a participação desses parlamentares e de uma das técnicas principais do IBRAM, nós pensamos que o que pode, para não perder a oportunidade de uma medida provisória que pudesse contribuir de alguma maneira na proteção do IBRAM
e de uma política de captação de recursos livre, nós pensamos na criação de uma espécie de fundação de amparo, a exemplo do que existe nas universidades federais, que pudesse, sob contrato de gestão, atendendo às demandas do IBRAM, portanto, uma fundação de amparo submetida, vinculada ao IBRAM, que pudesse contratar serviços que o IBRAM não tem rapidez para contratar, mas a sua demanda, por sua sugestão, por sua determinação, respondendo às suas prioridades. E que tivesse, já com os fundos patrimoniais hoje criados na 851, pudesse utilizar dos recursos captados, privados, públicos, de mecenato, de diversas origens, pudessem também utilizar sem os limites da gestão do orçamento público, podendo tudo aquilo que captado pelos museus públicos hoje, pudessem também ser utilizados e dirigidos a esse fundo. Essa é a ideia central que nós estamos trabalhando agora, né, para poder cumprir os objetivos. Isso quer dizer que o governo está concordando? Não. O governo não se pronunciou, pelo que nós estamos entendendo, não está concordando. Nós apenas cumpriríamos a função de apresentar um relatório que viesse no sentido da manutenção do IBRAM e do seu fortalecimento, de alguma maneira, e que nós aproveitaríamos essa oportunidade para colocar em votação. Se o governo não concordar com isso, o governo reúne votos e derruba esse relatório e apresenta outro relatório. Nós temos pouco tempo, nós temos esta semana, especialmente hoje, para a votação. Na próxima semana, praticamente teremos a última semana do Parlamento, já que na terceira semana, digamos assim, já estaremos ainda constitucionalmente funcionando, mas dentro das datas de diplomação dos novos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional. É possível ter algum funcionamento aqui, é possível, certamente, algum acordo para viabilizar a votação do orçamento existirá. Mas ninguém pode garantir que haverá possibilidade de existir um quórum para a reunião desta comissão, não é? Então, é esse o impasse que nós chegamos até aqui, nós estamos elaborando esse texto agora, que chegamos à conclusão que pode contribuir com o esforço de manutenção do IBRAM e de uma política ampla de fortalecimento dos museus brasileiros. Entendendo que nós estamos ao final de um governo, na Constituição, às vésperas de um novo governo, onde, inclusive, o Ministério da Cultura extinto, ou será extinto, com o nosso repúdio e nossa posição em contrário, não é? E que nós, portanto, não temos nenhuma sinalização desse outro governo de que tipo de resultado haveria de uma mudança maior, que fosse na direção da criação de alguma estrutura que pudesse se somando praticamente às mesmas funções que o IBRAM já tem, continuar existindo. É claro que há uma preocupação por parte dos membros do IBRAM, a criação da ABRAM como negociado com o governo, concomitantemente com a existência do IBRAM e com praticamente as mesmas funções, deste seja rifado no próximo governo. E certamente o que seria rifado seria o IBRAM, já que ele já foi
nesta medida provisória, é extinto, em tese. Né? Então, por tudo isso, eu, especialmente, não me julgo em condição de fazer um relatório que vá na direção da extinção do IBRAM. E não podemos ter a responsabilidade, inclusive eu, como uma parlamentar de oposição, e os outros que aqui estão, que até agora fomos os únicos a comparecerem ao debate, a base do governo não compareceu até então, né, nós possamos ser responsabilizados por uma medida que não concordamos. Né? Então, cabe ao governo reunir seus votos, sua mobilização, sua atuação de parlamentares para negociar ou garantir os seus interesses. Então, o que nós pudemos apresentar para vocês até agora como ideia que foi discutida entre nós, esses 4 parlamentares e mais a doutora Eneida, é isso que eu apresento aqui agora. Bom, obrigado.